Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o geógrafo, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Milton Pomar, que também é especialista em China, na pauta Conjuntura Internacional, Avanço da Extrema-Direita no Mundo e as consequências para o Brasil. Professor Milton, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui participando desse trabalho de vocês, ajudando a refletir sobre o que está ocorrendo no mundo, né? E sempre para mim é um prazer voltar a São Luís. Eu venho aqui há 45 anos, né? É bastante tempo. Que bom! Pomar, nos últimos anos, a extrema-direita tem conseguido aumentar seu poder de influência em várias regiões do mundo, né? E a ascensão de Trump ao governo norte-americano tem fortalecido essa influência. O avanço da extrema-direita já é uma tendência? Veja bem, o avanço da extrema-direita é uma tendência há muito tempo, na verdade. Se você lembrar, aqui no Brasil, nós tivemos em 1985, quando houve o anúncio do Plano Nacional de Reforma Agrária, surgiu o quê? A UDR. As pessoas hoje se horrorizam com os trogloditas que nós temos. Rapaz, eu acompanhei de perto, eu trabalhava em jornal na área rural, eu acompanhei de perto o Caiado, aquele pessoal todo, é um pessoal horrível, um pessoal violento, um pessoal de arma, é a mesma coisa, só que ali era em função de reagir ao Plano Nacional de Reforma Agrária, e a partir dali você viu o que aconteceu, o Caiado é governador, os outros viraram deputados federais, viraram deputados estaduais, governadores, então, senadores. Então, a extrema-direita no Brasil, eu diria que a partir de 85, quando termina a ditadura militar e começa, né, a nova república, a extrema-direita já mostrou as garras, né, botou os dentes, né? E isso no mundo começou a ganhar corpo de uns 20 anos para cá. Você lembra lá na França com Le Pen, né? Com aquela questão da xenofobia, dos imigrantes, é a mesma coisa do discurso do Trump, né? Quer dizer, na Alemanha, a ascensão de grupos neonazistas, em outros países, na Hungria, em outros países também. Aí você diz, tá, mas o que é que motiva esses caras tanto tempo depois do fim do nazismo? Bom, é que na verdade o nazismo não terminou, né? Tá aí, você está vendo Israel, a gente está assistindo no mundo uma situação surreal, que é o comportamento do governo de Israel, não é de todos os, né, da população, mas do governo de Israel, que é um comportamento nazista, né? O genocídio em Gaza é uma das coisas mais bárbaras que a gente já... Eu, às vezes, me dá até um mal-estar de ver o que está ocorrendo lá, né? Eu já escrevi algumas vezes artigos sobre isso. A gente tem agora essa flotilha enorme que já teve gente presa. Já foi interceptada. Então, assim, essa ascensão da extrema-direita, eu diria que... A diferença de qualidade que eu vejo é o seguinte: você tem um movimento que sempre existiu, que tinha uma certa vergonha, digamos, ficava ali, né, e que começou a ganhar corpo, começou a ganhar projeção pública e tal, a partir do quê? A partir de uma combinação de dinheiro e tecnologia, né? Eu me lembro que em 2017 eu dava curso lá no DIEESE Nacional, sobre marketing sindical, aquela coisa toda, e eu colocava de uma empresa, de um cara que eu tinha pesquisado, eu tinha descoberto, que fazia cruzamento de dados e informações, milhões e milhões e milhões, para fins políticos, né? Esse cara já mudou esse nome dessa empresa umas 3 vezes, mas é a empresa que serviu de base para a campanha do Trump, aquela primeira campanha dele, né? Quer dizer, aí você tem os caras do chamado marketing político da extrema-direita usando alta tecnologia e turbinados com bilhões de dólares, né? É importante saber o seguinte: essa vitória do Trump, agora, e esse governo do Trump, após essa reeleição, digamos, dele, ele se baseia num estudo de uma entidade norte-americana de extrema-direita, que eles chamam de think tank, né? Que é a Heritage Foundation, se eu não me engano, é o nome dela. E os caras eu li o documento dos caras dizendo como é que tinha que ser um governo. Só que eles são modestos, eles se chamam de conservadores, né? É isso que eu queria ver contigo.
apesar de ainda não termos uma maioria de líderes, né, de presidentes e tal, da extrema-direita, mas a pauta da extrema-direita, que inclui isso, xenofobia, racismo, ultraliberalização econômica, isso já está nos parlamentos. Né? Há bastante tempo. Isso já está bem enraizado, inclusive. Portugal teve também. Como fazer para barrar essa tragédia? O que o povo pode fazer? O que nós, o movimento, podemos fazer para barrar essa tragédia no Brasil? Porque isso é grave. Então, veja bem, ano que vem a gente vai ter eleições, não só para presidente, mas para deputados federais, senadores, deputados estaduais. É o momento, eu não digo de barrar, mas é o momento da gente ir para cima, né? Porque tem uma coisa que eu discordo da análise de algumas pessoas sobre isso, que é o seguinte: que a direita cresceu. Bom, a direita cresceu ou nós recuamos? Ou nós encolhemos? Porque é moleza, né? Você diz, não, porque a direita cresceu. Opa, o que ocorreu com o movimento sindical? Mas aí eu também divirjo um pouco nisso. Porque assim, ela já existia aí. O que aconteceu foi que abriram a tampa. Tipo assim, o governo Bolsonaro proporcionou que esses caras perdessem a vergonha de aparecer e falar essas maluquices. Concordo. Mas se você lembrar, o governo Bolsonaro foi depois de 2017. O que aconteceu em 2017 com o movimento tivemos sindical? Um golpe, claro. Não, 2016 o golpe, mas 2017 o movimento sindical. Sim. Não acabaram com a... tentaram acabar, né? Não, mas eu digo, mudaram a questão da legislação trabalhista. Isso. E foi uma paulada. 2017, você lembra que foi uma paulada. Mas essa era a intenção, enfraquecer o movimento porque era quem ainda combatia. Isso, então você tem uma sequência planejada. Se você lembrar, não sei se você lembra disso, mas eu me lembro que eu cheguei a comentar isso em cursos e tal. Em 2012, a gente teve um ingresso de não sei quantos mil, não lembro agora de cabeça, de norte-americanos para trabalhar no Brasil. Foi um recorde. E eu fiz um artigo na época, eu disse, o que esse monte de gringo está vindo fazer aqui no Brasil? Superou venezuelano, português? Então, o que ocorreu em 2013? A jornada dos 10 centavos, né? Não 20, dos 20 centavos, não é pelos 20 centavos. Então, veja bem. Tem uma sequência. Em 2012, eu me lembro também que o Temer, ele disse o seguinte: nós temos que acabar com o PT. O Temer disse isso numa reunião do PMDB. Por quê? Porque foi o primeiro ano, a eleição municipal, em que o PT teve mais votos do que o PMDB. Foi a primeira vez na história que sempre o partido municipalista era o MDB. Porque estava lá com os coronéis, os velhos coronéis. Aí em 2012, em total de votos, eles foram superados. E aí o Temer, numa reunião deles e tal, disse, nós temos que acabar com o PT. Então, se você pegar de 2012 para cá, é uma sequência, é uma escalada. Sim. Esse é o perigo. Esses trogloditas de agora surgiram de quando? De lá para cá. A nossa sorte é que tem muito medíocre. Você tem muito medíocre, os caras são muito ruins. Essa é a nossa sorte, tá entendendo? Rapaz, às vezes eu vejo aquele pato, o marreco, né? O marreco falando. Cara, aquele cara é de uma mediocridade que dói, né? Aí você pega alguns outros, são as figuras assim. Chega a pôr em xeque até nosso sistema de concursos. Como é que um cara daquele conseguiu ser aprovado num concurso para juiz? Sinceramente. Pois é. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Milton Pomar. Milton, o presidente Trump está mostrando toda a sua verve autoritária nas relações internas e, claro, nas relações diplomáticas. Inclusive, está inaugurando uma nova forma de impor as relações diplomáticas, que é através do tarifaço, né? Qual o caminho para o país sair disso? Os Estados Unidos? Não, os outros países. Não tem caminho. Veja, a maneira como a coisa está sendo colocada
é uma situação inédita na história recente da humanidade. Quer dizer, se você pegar desde que as Nações Unidas foram formadas, lá em 45, nunca aconteceu isso. Quer dizer, se procura sempre trabalhar uma relação harmônica com os outros países, negociar diplomaticamente. Agora, isso está sendo feito de que maneira? No chute, na porrada, e aleatório. Então, uma hora diz que é 100%, outra hora reduz para 50%, depois vai para 145%. Quer dizer, é um negócio completamente... tinha um termo antigamente que chamava estabanado, né? Existe quem defenda que há método nessa coisa, né? Há método na loucura, né? Então, assim, o que está havendo? As pessoas têm que entender por que os Estados Unidos estão nessa situação. Quer dizer, você tem um país que vem num processo de decadência, né? Na medida em que os outros países foram se desenvolvendo economicamente, o crescimento da China no comércio mundial. E aí os Estados Unidos, em vez de tentar buscar uma maneira de conviver com isso, não, eles estão indo para o enfrentamento, que é o que eles sempre fizeram, né? A tentar resolver as coisas da maneira eles militar. Estão reinventando o imperialismo, é uma forma de reafirmar o imperialismo. Né? Só que é um imperialismo tardio, né? Porque se você observar o que está acontecendo, por que o Trump, nos primeiros dias, eu acho que no primeiro e segundo dia que ele tomou posse, não pode ter o BRICS, não pode ter moeda do BRICS. Ali ele passou recibo. Para quem entende do assunto, o Trump deu um recibo desse tamanho, dizendo o seguinte, olha, se o BRICS tiver uma moeda própria, os Estados Unidos acaba. Por quê? As pessoas têm que entender uma coisa fundamental. Há 80 anos, os Estados Unidos conseguiram que o dólar fosse a moeda do mundo. Há 25 anos, o euro foi criado, e aí os Estados Unidos perdeu uma parte dessa hegemonia. Né? Hoje eles têm uns 65% das transações do mundo, comerciais, financeiras, etc., ainda são com dólar, né? Turismo. O que é isso? Há uma triangulação. Você viaja para a França, aí você compra euro, né? Beleza. Mas se você vai para outros países, você tem que comprar o dólar, chegando lá você tem que vender o dólar. Aí eles ganham dinheiro com isso. Quer dizer, eles não fazem nada e ganham dinheiro só com a moeda, com a triangulação. Só o câmbio. Só o câmbio. Sim, mas são trilhões, né? Sim, claro. Então, o déficit norte-americano, os Estados Unidos têm uma dívida pública de 37 trilhões de dólares, né? A dívida total dos Estados Unidos, de empresas e tudo mais, é 100 e poucos trilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o PIB mundial são 197 trilhões. Quer dizer, a dívida dos Estados Unidos, governo, é quase metade do PIB mundial. Então, é uma situação, assim, se fosse uma empresa, qualquer contador que fizesse coisas, olha, faliu, pede recuperação judicial, né? Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando, na marra, né? Só que está se voltando contra eles, é um negócio do feitiço. Se você pegar agora a revolta dos produtores de soja, dos produtores de carne bovina, o que ocorreu com a carne bovina? Os caras que vendiam para a China, dos Estados Unidos, a China não comprou mais deles, por causa do tarifaço. Está comprando de quem? Da Austrália. A soja está comprando de quem? Do Brasil. Então, eles não, aonde que eles vão enfiar? Eu não aceito sugestões, tá? Aonde que eles vão enfiar a soja e a carne bovina? Não, faz ideia. Nós não estamos falando de uma tonelada. Sim, sim. Nós estamos falando de uma quantidade milionária de toneladas de soja, de milho. A safra de milho nos Estados Unidos é coisa de 250 milhões de toneladas. A safra de soja é bem menor. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade gigantesca que os caras não têm para quem vender. Eles estão com problema para vender isso e para comprar. Para comprar, porque eles estão pagando mais caro claro, que eles compram. A própria carne porque brasileira, na hora que é internalizada, a carne brasileira está sendo taxada. Agora, Milton, uma coisa que acho que é importante, a luta toda, porque aqui não tem nada de comercial, ele não fez isso comercialmente, é uma questão ideológica, inclusive em relação às big techs, que o que ele quer na realidade, a questão ideológica força é nas big techs, porque é a tal da liberdade de expressão, que não é liberdade, é a imposição do pensamento deles, né, pensamento hegemônico, e aí eles acabaram empurrando isso, o Brasil, mais ainda para os BRICS, como você falou, era contra os BRICS, mas se tu não vais comprar de mim, eu tenho que vender, procurei. E o Brasil fez esse trabalho.
muito bem feito, o governo brasileiro conseguiu, né? Tanto que as perdas não são grandes em relação, todo mundo pensou que fosse realmente dar uma quebrada na economia brasileira, isso não ocorreu. Sim. E aí, esse é o caminho para diminuir essas taxas? É acentuar essa relação com os BRICS? Veja, bom, primeiro a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa a economia mundial, porque assim, pela paridade do poder de compra, a China hoje está com 38 trilhões de dólares de PIB e os Estados Unidos 29 trilhões, pela paridade do poder de compra. Então a China já ultrapassou a economia dos Estados Unidos há alguns anos, desde 2017. Se você para pensar, nós estamos falando que os Estados Unidos, por um critério ou por outro, ou é a maior ou é a segunda maior. Sim. Então não dá de você simplesmente dizer, não vou... A gente tem que negociar com eles, tem que comprar, tem que vender. Agora, se você pegar aquele economista que foi prêmio Nobel, o Joseph Stiglitz, e o Paul Krugman, que também é outro economista norte-americano, também foi prêmio Nobel, eles estão apavorados. Eles são americanos. Eles são economistas famosos, com muitos livros publicados, professores. E os caras estão dizendo assim, vem cá, mas qual é a teoria econômica que esse cara está se baseando para fazer isso? Né? Quer dizer, não tem nenhum paralelo. Aí fica uma coisa assim que as pessoas se perguntam o seguinte, vem cá, mas aonde que isso vai dar? Né? Porque se você diz, bom, qual é a solução? Na verdade, a solução é funcionar como o mundo funciona, a Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, você tem organismos internacionais de mediação dos conflitos comerciais, etc. E o Trump não tem isso. Só que essa loucura toda vai chegar no momento em que ou os Estados Unidos vai para a bancarrota mesmo, né, vai para o buraco, ou eles vão para a força militar, que é o que eles têm, né? Por que a China fez aquela exibição de poderio militar há poucos dias agora, no aniversário dos 80 anos da vitória sobre os japoneses? Foi meio que para baixar a bola também desse... Aí eu vou gastar o meu latim. Existe uma frase em latim famosa que é si vis pacem para bellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. É o que a China fez. Diz, não vem, porque se vier, né? A Rússia é a mesma coisa. Então, o que sobra para os Estados Unidos? Dá uma de macho com o México, com o Canadá, né? Com países africanos, com a Venezuela. Certo, né? O que não deu muito certo com o México. Sim, mas é isso que sobra para ele. Porque as grandes potências militares, ele fica só ali grunhindo e tal, mas não vai, porque se vier, sabe que a pancada é grande. O que me assusta nessa história é o seguinte, é que há um prejuízo para o mundo inteiro esse tipo de comportamento. Isso que a gente tem que entender. Quando você começou, no início da nossa conversa, bom, como é que fica essa questão da extrema-direita? Veja, nós estamos vivendo um momento muito perigoso, porque a gente está analisando aqui o Trump é o principal líder da extrema-direita no mundo. As principais organizações de extrema-direita no mundo estão nos Estados Unidos. Os caras têm um know-how de derrubar governo, de matar presidente, de ocupar países, não é isso? Aí, de repente, você vê o seguinte, bom, mas são esses caras que estão no poder agora. Tem que negociar com eles. Sim, e ao mesmo tempo tem que negociar, mas os caras também não querem negociar nada. O que eles estão fazendo com o migrante? Você viu aquele general agora? Porra, pegar criança na rua daquele jeito. Você viu como é que é aquele eu não me lembro agora, o serviço de imigração, né? Que os caras andam, parece que eles estão preparados para a guerra, eles andam com um monte de gente, caçando gente na rua. Isso é um negócio de filme de terror, cara. Falou agora esse termo, né? A loucura é tão grande que ele chegou a mudar. Sim. O nome do... Não é loucura. Olha que eu estou te falando. Não, claro, tem método, tem método. Mas eu digo assim... que coisa mais simbólica. Em vez de ser Departamento de Defesa, passa a ser agora Departamento de Guerra. Sim, então quem está nos assistindo, tem uma área na comunicação chamada semiótica. É isso. Certo? É isso. Que é os símbolos. Que é coisa mais simbólica do que você dizer assim, não é mais Departamento de Defesa, é Departamento de Guerra. Eu já não quero mais me defender, eu Pronto, vou atacar. Acabou, cara. Aquilo ali foi, olha... É grave, muito grave. É muito grave. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos.
Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Milton Pomar. Professor, após bastante tempo sem conseguir uma comunicação direta com o presidente Trump, o Brasil acabou conseguindo isso na ONU agora. O senhor acha que isso realmente dá para confiar nessa posição? Não. Não, eu vou dizer por quê. Por que o Trump veio conversar com o Brasil? Porque o dono da JBS, Wesley Batista, que tem 75 mil trabalhadores lá nos Estados Unidos, que é a maior empresa da área de carne bovina lá, foi conversar com ele uma semana antes sobre os negócios da JBS nos Estados Unidos, parará. Aí falou do preço do hambúrguer, né? Prometeu investir 2 bilhões de dólares, né? Não, mas a questão do preço do hambúrguer, porque você imagina, o hambúrguer nos Estados Unidos vai ficar mais caro em função dessa política do Trump. Então, aquele teatro dele na ONU e tal, mas eu quero chamar a atenção para 2 aspectos. Primeiro, o discurso do presidente brasileiro foi um discurso de estadista. Sim. Um negócio assim, de arrupiar o pelo. E ele assistiu. E o discurso do Trump foi o discurso de um debochado. Não, deboche. Sim. A postura dele, que tem a linguagem corporal, né? Claro. A postura dele, aquele jeito meio torto que ele fica. A desqualificação da ONU, inclusive aquela história do TP, que a gente sabe que não foi verdade. Não, e aí ele falando, porque não sei o quê, porque eu gosto de fazer negócio com... Pô, o cara tá na ONU, na Assembleia Geral da ONU, o cara falando de fazer negócio, eu gosto de fazer negócio com quem é meu amigo, com quem eu sou amigo, quem não sei mais... Quer dizer, uma linguagem de boteco, O presidente dos Estados Unidos, a postura dele já meio torta, assim, meio... Mas essa também não é uma característica da extrema-direita? Essa coisa rasa? Olha, é uma característica, mas assim, eu acho que a gente tem que ver a questão novamente do simbolismo. O que é a linguagem dele, o simbólico dele ali? Eu ia usar uma expressão popular. Ó para vocês, ó. Na verdade, o que ele estava dizendo era isso. Eu tô nem aí para vocês. Inclusive, o tal do MAGA é isso, né? Isso. Eu tô nem aí pro resto do mundo. Do mundo. Eu quero livrar o meu, né? Que não está conseguindo, inclusive. Que não está conseguindo. Então, assim, para quem está nos ouvindo, você não precisa ter uma opção mais para lá ou mais para cá. Eu acho que a análise que a gente tem que fazer é o seguinte. As coisas funcionam de uma maneira nos Estados Unidos há 200 anos, que tem uma Constituição, tem aquela famosa quinta emenda, primeira emenda, aquela coisa toda. Uma Constituição pequena e com poucas emendas, diferente da nossa, inclusive, né? Mas é uma Constituição que pautou um comportamento ao longo desses 2 séculos e que agora o cara simplesmente pisou nisso. Então a gente tem visto cada vez mais atores de cinema, pessoal da área cultural, economistas, professores, agora militares, né? Assim, horrorizados com o que está ocorrendo. Porque ele não tem medida na questão judicial. E tem um detalhe que está uma sombra que eu acho bem típica da hipocrisia norte-americana, que é aquela história do Epstein, daquele cara, aquele empresário riquíssimo, que ficava com meninas, fazia tipo uma... era uma pedofilia, festas, né? Mas eram festas para gente muito rica, para pessoas, né, de muito... Era um cafetão de alto nível, vamos lá. Com crianças. Sim. Cafetão de alto nível. De alto nível, que eu digo, é em relação aos valores. Os valores. Né? Aí esse cara foi suicidado na prisão e agora existe uma suspeita, porque esse cara era um agente do Mossad, que é o agente secreto o serviço secreto de Israel. O Mossad é um serviço secreto muito famoso, muito ativo, e existe uma suspeita de que agora o Trump está na mão do Mossad. Por quê? Porque o Trump está fazendo o que o Netanyahu quer. E aí vocês, mas por que o Trump está, né, de mãozinha dada com o Netanyahu? Porque se essa história do Epstein, em que o Trump estava envolvido, realmente vier a público e for
o Trump vai ficar numa situação insustentável. Isso como é que é? Nitroglicerina, né? Isso está nos bastidores, a gente que acompanha, que lê coisas, inclusive dos Estados Unidos, isso aí vai chegar o momento que esse negócio vai espocar. Eu quero lembrar, eu era criança, mas eu me lembro que eu assisti quando houve a renúncia do Nixon para escapar do impeachment, né? Todo mundo ficou, hã? O presidente Nixon renunciou? Aí botou o Gerald Ford, aquela sumidade, né, para ser presidente. O Trump está caminhando para uma situação de impasse. E aí, o que a gente se assusta é o seguinte, toda a lógica dele é uma lógica de ditadura, né? De ditadura. O que está ocorrendo nos Estados Unidos parece aqueles filmes, como é que eles chamam? Distópicos, né? É um negócio terrível. A liberdade tão propalada antigamente lá, o povo está reclamando, está dizendo que acabou. Não só o povo, até gente mais, né? Então, assim, os próximos 2, 3 anos vão ser muito complicados, porque ano que vem tem eleição para que eles chamam de meio de mandato, né? Ele já perdeu agora, teve uma agora, ele já não foi bem. Então, se ele sofreu uma derrota grave, agora eles tiveram o shutdown, né? Dia 1º, ontem, né? Então, assim, a gente está caminhando para uma situação de conflito interno muito forte, e isso vai reverberar onde? No quintal dos Estados Unidos, que eles consideram o quintal deles, né? Que aí pega a Venezuela, pega a Colômbia, que o presidente também... Porque quando você vê um presidente tirar o visto da mulher de um juiz, é muita pequenez, né? É muita pequenez. Milton, e agora, para a gente tentar finalizar um pouco esse assunto, como é que o Brasil tem que se portar para conseguir superar esse período Trump? Porque eu acho que é o pior período, né, desses de extrema-direita. Olha, eu acho que a gente está agindo como deveria agir. Nós estamos tentando na diplomacia, nós estamos tentando direta, nós estamos tentando na diplomacia via multilateralismo, que é a ONU, a Organização Mundial do Comércio e tal. Nós estamos tentando abrir novos mercados, nós estamos abrindo mercado na Indonésia, nós estamos abrindo mercado na Tailândia, nós estamos abrindo mercado no Vietnã, nós estamos ampliando o mercado na China, nós vamos abrir mercado na Índia. Então a gente vai conseguir compensar grande parte dessa paulada aí das tarifas. E que tem uma coisa que muita gente não sabe, que é o seguinte: o Trump, quando aplicou a tarifa de 50% no Brasil, ele mentiu. Ele disse que o comércio com o Brasil era desvantajoso para os Estados Unidos. E é uma mentira isso. Grande. Porque eles têm um saldo, eles são superavitários na relação comercial com o Brasil. Quem tem um comércio deficitário com o Brasil é a China. O Brasil tem um saldo na relação com a China de 30, 40, 50 bilhões de dólares de superávit. Com os Estados Unidos, não. Com os Estados Unidos, quem ganha no comércio com o Brasil é os Estados Unidos. Então, ele usar esse argumento para justificar a tarifa de 50% é uma coisa assim, como é que um presidente de um país desse tamanho mente na cara dura, né? E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto, já que nós estamos terminando. A extrema-direita mente o tempo todo. O ex-presidente, que eu não gosto de citar o nome, o ex-presidente do Brasil, que foi condenado agora por golpe, ele sempre mentiu o tempo todo. É uma característica. Não, mas é um negócio impressionante. Esses parlamentares de direita, os caras mentem na cara dura. Os tais influencers, né? O que eles fazem? Atrás da fake news, é o tempo todo. Então a gente tem que estar atento ao seguinte: como é que você descobre que uma coisa é mentira ou não? Pesquisa. Vai atrás. Não confia numa informação que vem assim meio escandalosa, meio não sei. Não, vai pesquisar. Vai pesquisar. É quem ainda nos salva. Por isso que eles não gostam da ciência. Exatamente. Quem pode comprovar a mentira. Milton, muito obrigado pela tua presença. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez por estar por aqui. Obrigado a vocês pelo espaço e pelo debate. Eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade de debater essas questões, de trazer algumas informações novas e ajudar na reflexão, né? Nós esperamos que
que essas relações comerciais melhorem, né? E que cada vez mais e que isso reflita em melhorias também para a nossa população. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!